Bom, quem me acompanha aí no Instagram viu que eu fiz uma postagem há um tempinho atrás sobre esse adesivo aqui do Cartoon Network. A postagem aí que eu resumi em texto aí o porquê de eu reproduzir esse adesivo. Me deu um trabalhinho, né? Quem conhece aí a Cartoon Network é um canal da TV a cabo, né? Um canal destinado aí a desenhos animados que começou aí pelo menos no Rio de Janeiro, em meados aí de 1996, 1997. Hoje em dia o logo da Cartoon Network é um C e um N, né, dois quadrados assim, C e N. E você acha aí adesivo desse logo novo, você acha camiseta, bastante coisa sobre esse logo novo. E vou falar aqui o porquê, né, que eu reproduzi esse logo, porquê que eu resolvi reproduzir e tudo mais. Acho que para mim essa foi a melhor época aí do Cartoon Network, né? O Cartoon Network nos anos 90, né? Você já deve ter percebido que eu sou bem nostálgico, né? Pelas coisas que eu posto aqui no canal, os comerciais, pouco já me faz lembrar muito dos anos 90, né? Então, por que que esse adesivo está aqui, né? No lugar da notificação aqui de trava de criança, né? Que você tem, tanto nessa janelinha quanto naquela outra ali, você tem um adesivinho mencionando aí que existe trava de criança, não sei o que é essa trava aqui que você aciona esse mecanismo, que você trava o mecanismo de abertura de porta interna. Então você não consegue mais abrir a porta internamente e passa a abrir só por fora, né? Então, provavelmente fui eu que tirei, né? Naquela época eu gostava de tirar os adesivos assim de dentro. Eu tirei um monte daqueles ok ali do para-brisa e colei na janela de casa, né? Enfim, então provavelmente esse aqui foi um dos outros adesivos que estavam na janela de casa e esse espaço aqui era livre, né? Por que aí do Cartoon Network, né? Para quem não sabe, eu tenho um irmão mais novo do que eu, né? Eu nasci em 1991, ele nasceu em 1994. E meu irmão, bem diferente de mim, né? Ele é viciado em videogame, adora um videogame. Eu nunca gostei, a gente tinha lá o Nintendo 64, eu nunca gostei. O minha programação preferida era ir todo sábado, todo domingo na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? A gente morava lá nessa época. E eu ia andar naquele meu jipinho, aquele mini bugrezinho chamado Gaúcho, do fabricante Peg Perego. Tem vídeo dele aqui no canal, vocês já devem ter visto, tem um vídeo dele aí que aparece a Ômega Suprema azul Cezanne no fundo, né? E esse era meu programa favorito, era todo sábado e domingo, quando não chovia, ir pra lagoa andar nesse gaúcho, né? E o meu irmão não, meu irmão ficava em casa jogando videogame, quando ele ia era muito contra gosto, ia no carona lá do meu mini bugre, muito a contra gosto, nunca foi muito fã de carro, enfim, meu irmão não tem habilitação até hoje, mas existem dois carros aí que significaram muito para ele, né? Foi essa Blazer aqui e o que eu não sei quem vai lembrar, mas o Subaru Impreza da equipe 555 de Rally, né? A gente tinha aquela fita famosa, muita gente já mencionou aquela fita do Rally 1996 que veio na revista Motor Show. Não sei se foi na Motor Show, acho que foi na Motor Show. Uma fita cassete aí de rally que tinha o piloto Colin McRae, né? Colin McRae acabou falecendo aí, vítima de um acidente de helicóptero. Acho que no ano de 2006 ou 2007, ele já não estava mais na equipe da Subaru, se eu não me engano, ele estava dirigindo um Ford Focus, né? Já estava na equipe Ford, passou pela Citroën, acho que em 2002. Enfim, meu irmão era apaixonado, né, por esse rally, por essa fita do rally, adorava o Colin McRae. E meu irmão até ficou bem mal com a notícia de falecimento dele, né? E meu irmão era doido para ter, ele tem a miniatura do Subaru Impreza, ele era doido para ter um Subaru Impreza caracterizado aí de equipe 555. É um sonho um pouquinho mais distante, né? Esses carros estão bem chatos de achar e quando acha estão todos modificados ou muito caros, né? Mas, pois bem, por que esse adesivo está aqui? Por que eu reproduzi esse adesivo, né?
assim, foi muito difícil tomar a decisão de colocar esse adesivo aqui ao invés do adesivo original. Vocês sabem que eu sou doido por originalidade, né? Esses adesivinhos que vinham nos carros, para mim, trazem uma lembrança absurda, né? E não precisa de muito para me trazer lembranças, né? Eu ando de carro antigo todos os dias, eu vivo nos anos 90 todos os dias, né? Eu ouço fita cassete nos carros, né? Eu vou trabalhar de carro antigo todo dia, né? Então, não precisa muito para que eu ative aí uma memória dos anos 90, né? Então eu fiquei pensando aí se eu colocava esse adesivo, se eu colocava o adesivo de trava de criança, que também era outro adesivo que eu tenho que mandar reproduzir, porque a maioria, esse pessoal aí que vende no Mercado Livre essas reproduções não tem esse adesivo. Você acha aquele do código eletrônico de segurança do rádio, você acha esse ok, você acha o Chevrolet Road Service lá atrás, você acha até esse aqui, que eu não vou trocar, vou deixar de gastinho aqui, mas você acha até essa etiqueta aqui, né, da troca do óleo para motorizar álcool, gasolina, né? A plaqueta você não acha, mas você acha esse adesivo aqui, né? E esse adesivo aqui você não acha, né? Então, às vezes eu fico falando assim, falando e eu fico imaginando que eu tô sendo chato, né? Tem muita coisa que eu tô falando que eu tenho medo das pessoas não lembrarem, acabar achando o vídeo muito chato, né? Mas por favor, quem lembrar, se puder colocar aqui nos comentários aqui, eu vou ficar muito feliz. Eu sei que vai ser uma galera mais aí do Rio de Janeiro que vai acabar lembrando, se lembrar, né? Mas o Cartoon Network, quando nos anos 90 aí, eles fizeram um festival aí chamado, uma gincana chamada Copa Toon. Provavelmente você vai lembrar do nome Copa Toon, porque o Copa Toon ficou por muitos anos, não sei se até hoje existe, mas por muitos anos ficou aí o desenho, né, da Copa Toon, que era o campeonato de futebol entre os desenhos animados. Então, entre o laboratório do Dexter, Johnny Bravo, essas coisas todas, numa partida de futebol, né? Mas o Copa Toon não começou assim, né? O Copa Toon começou numa gincana mesmo, na rua, com as crianças que assistiam Cartoon Network. E por um acaso, em 1997 ou 1998, que foi o primeiro, foi em frente ao nosso prédio na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu tô para fazer uns vídeos aí sobre o prédio, vocês podem ter certeza que depois que a Blazer estiver toda pronta, eu vou lá no prédio que a gente morava, eu vou tentar fazer foto na garagem, enfim, essa coisa toda louca, né, que a gente ativa a memória aí, né? Então, na quadra da Lagoa Rodrigo de Freitas, exatamente em frente ao nosso prédio, foi o primeiro Copa Toon. E era uma gincana mesmo, né? Tinha joguinho de futebol, tinha uns joguinhos assim mais para criança menor, né? Tinha um monte de joguinho, né? Tinha animador, tinha prêmio, tinha brinde, não sei o quê. E como eu era muito introvertido nessa época, eu não gostava de negócio de animador, porque eles me faziam falar meu nome no microfone, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito tímida, até pouco tempo atrás eu era bem tímido mesmo. E eu não gostava, falei, não vou participar disso não. E meu irmão foi, né? Meu irmão era viciado em videogame, né? Sempre foi, até hoje, é viciado em videogame, adora um videogame, a gente tinha lá no Nintendo 64, né? E eu viciado em carro. E meu irmão foi, eu acabei que não fui, né? Ele ficou lá na gincana, brincou, não sei o quê. E quando a gente foi embora para casa, no fim do dia, 6 horas da tarde, que era a hora que a gente ia embora, começava a escurecer. Até hoje eu tenho um pouquinho de negócio aí com esse negócio de estar escurecendo. Como começa a escurecer, eu fico meio assim. É a época que eu tinha que parar de andar no meu minibug pra gente poder ir embora para casa. Então meu irmão veio com 3 adesivinhos desse. 3 adesivinhos desse da Cartoon Network que ele ganhou lá. E um deles a gente colou na janela de casa, no quarto. O outro, meu irmão colou aqui, meio torto. O outro eu não sei onde foi parar, mas eram 3, eu me lembro como se fosse agora, que eram 3 adesivos. Eu não sei se eu colei de repente na pasta da escola, sei lá. Ele era um adesivo que colava por... na pasta não tinha como, né? Ele colava por dentro. Mas... enfim, o fato é que sumiu.
e não foi colado em outro carro. Então, meu irmão colou torto aqui, eu já era viciado nesse carro, né? Apaixonado por esse carro. E eu falei, puta, eu vou botar adesivo no carro, pô, parece álbum de figurinha, cheio de adesivo colado, não sei o quê. E aí meu pai falou, deixa seu irmão, pô, deixa aí o adesivo pequeno, não sei o que e tal. Eu falei, beleza, então vamos colar reto, né, pelo menos. Aí colamos reto e ficou aqui até agosto de 2000, que foi quando a Blazer foi vendida para a concessionária Dirija, e a concessionária com certeza tirou esse adesivinho aqui, né. Depois disso, eu fiquei pensando, né, se colaria ou não colaria o adesivo, se botava lá, como eu falei agora há pouco, botava o adesivo da trava de criança. Mas eu acho que essas coisas aí que trazem a memória da gente, né, o que é mais gostoso do que ter um carro antigo, né, em si. Hoje em dia o carro antigo virou muito símbolo de status, né? Você tem um carro antigo, olha o preço aí de um Gol GTI, né? O Gol GTI é um sonho de consumo que eu tenho ainda, né? Adoro o Gol GTI, né? Me lembro do Gol GTI quando ainda custava R$7.000 em 2005, 2006, você pegava um legal, né? E a coisa foi tomando um rumo, aliás, está tomando um rumo bem delicado, né? Financeiramente para carro antigo, né? E é muito válido, né? Eu vivo dizendo que... Imagina pro cara que teve prazer de viver os anos 80, né? Que eu não tive. Imagina como é que deve ser olhar um Escort XR3 na rua, né? O bug que deve dar na cabeça, você vê um monte de carro de plástico branco, preto e prata, de repente tem um XR3 vermelho, né? Imagina para quem viveu isso, imagina como é que deve ser. Pra gente que tem carro antigo, que já tá nesse meio, pra gente é normal, né? Você vê e fala, nossa, um XR3. Mas imagina pra quem viveu aquilo na época, e hoje em dia o cara tem um carro 0 km, não cultiva nada dos anos 80 nem 90. Imagina como é que deve ser pra um cara desse olhar assim, nossa, realmente voltar no tempo que ele era jovem, ou que ele era criança, né? Ou que já era adulto, e hoje já é mais velho do que a gente, né, que podia ser criança nos anos 80, no começo dos anos 90, né? Deve ser algo muito nostálgico, deve ser uma surpresa bem legal, né? E eu vejo muito isso, assim, quando as pessoas param para olhar o carro e falam, nossa, é verdade, tinha toca-fita, as pessoas não lembram muito, isso não tá no dia a dia das pessoas como tá no meu dia a dia, né? Então é muito legal você ter um carro antigo, você comprar um carro antigo, você não deixar morrer, né? Não deixar que os carros antigos morram, né? Não deixar que essa coisa toda que a gente tem morra. É muito legal, né? Eu tenho aí o Gol Star, que na verdade teve história na minha vida porque foi o meu primeiro carro antigo, né? Foi a minha mulher que me emprestou cheques na época para comprar o carro, né? Tudo isso. Mas não é um carro resgatado de uma história, né? Tem meu Gol geração 4, que é meu desde zero, mas eu construí a história nele, né? Enfim, desde 16 anos eu tenho carro, então é um carro que eu não resgatei, eu construí a história nele, né? Aí veio o Versalhes cinza Clipper, né? Que já tinha uma história, eu andei muito no carro quando era criança, e a Blazer é simplesmente muito louco você entrar dentro de um carro que você entrava quando você tinha 7, 8 anos, né? Você entrar aqui atrás, né? Igual quando você era criança, né? Eu era criança, botava as duas mãos, uma aqui e a outra aqui dentro, e eu ficava olhando aqui meu pai dirigir para ver o painel, para ver o que estava acontecendo, esse reloginho. Eu já mencionei várias vezes, né? Que esse reloginho é super nostálgico para mim, né? Esse rádio Pioneer DH345 ligado, né? Esse câmbio aí sem o console embaixo, porque a seis lugares não tem console. Tudo isso, nossa, você viver tudo isso de novo é muito louco, é muito nostálgico. Acho que é o máximo de nostalgia que alguém pode ter. É como se você fosse entrar no mesmo apartamento que você viveu, né? E eu adoro essas coisas, adoro. Pra mim não tem nada mais legal, mais viajante no tempo do que você ir a um lugar que você foi muito quando era criança, você ter um objeto que você teve quando era criança, mesmo que não seja o mesmo objeto, né? O meu amigo H,
que pertenceu aí à coleção L Malzone. Ele comprou aí de volta aquele carrinho de controle remoto Pegasus, Colossus, né? E, enfim, você ter isso de volta é muito nostálgico, né? Você lembrar do que você fazia naquela época. Pelo menos para mim, cada pessoa é de um jeito, né? Mas pelo menos para mim volta um filme muito grande e imediato na minha cabeça, né? E do mesmo jeito que é muito legal você comprar um Gol GTI de 150 mil reais, né? E andar na rua e ser notado na rua, né? E tá dirigindo um ícone, tá ouvindo fita. Eu acho que na mesma proporção de estar sendo notado, de estar ali num ícone, eu acho que na mesma proporção assim de ser tão legal, tão mágico, é você ter um carro que foi o mesmo carro que você teve. Eu já falei isso algumas vezes, seria muito mais fácil para mim, muito mais barato eu ter comprado uma Blazer DLX 9697 6 lugares pronta e ficar dizendo, eu tive, veja bem, não é crítica, eu tive quando era criança meu pai tinha um carro desse, igualzinho a esse. Mas não, a minha cabeça sempre foi ter o mesmo carro, ter a mesma coisa. E ficar reconstruindo isso é muito, muito, muito legal. Sabe, é você pegar e botar o adesivo do Cartoon Network de volta, né? É você encontrar aqui em cima a manchinha que seu irmão passou chocolate há 23 anos atrás, né? Isso não tem... Pra mim isso é demais, não tem preço, né? Não importa se eu já gastei 2 ou 3 Blazers aqui em cima, né? Pra mim isso é amar a paixão, ter paixão por carro antigo, por resgatar a história, né? Isso é realmente ter carinho por uma época, né? Demais, demais. Então, bom, o rapaz parou aqui para falar comigo, tô voltando. Eu acho que o Gol GTI, o Scott XR3 são carros que não tem como, né? Você pode ter qualquer cor, pode ser um branco, pode ser qualquer cor, que você vai fazer sucesso na rua, que você vai ter um status na rua, que você vai ser admirado, né? Agora você tem um carro desse, uma Blazer, por exemplo, eu tô andando com esse carro normal, as pessoas devem achar que eu tô indo fazer um serviço de limpeza de caixa d'água, né? Porque é uma Blazer, não é um carro ainda, por mais que eu já recebi 2 elogios com o carro do jeito que tá agora, né? E isso se dá aí pelos faróis novos, né? Dá pra ver que o carro tá com a frente clarinha, né? Tá sem isso filme, mas dá pra ver que o carro tá surrado ainda por dentro, né? Então você às vezes abre mão de ter um carro, um ícone mesmo dos anos 80, um esportivo, um GTI, um GTS, um Monza SR. Você abrir mão de um carro desse, né? Pra ter o carro que você viveu, pra ter o carro que fez a história, que você desejou muito, né? O meu sonho de consumo era fazer 18 anos e ter a Blazer, né? Que meu pai ficasse com carro, que meus pais ficassem com carro até eu fazer 18 anos para eu simplesmente pegar o carro para mim, né? Eu acho que isso, nossa, isso foi meu sonho durante muito tempo. E hoje é o que mais importa para mim, assim, né? Por exemplo, eu tava doido para ter uma Royale, né? A perua do Versalhes. Eu não tenho história nenhuma com a Royale, né? Não impede que eu tenha um dia, nem condeno quem goste de carro e tenha vivido a história com Vectra e comprou um Gol, sei lá, Atlanta, né? Não tô dizendo nada disso. Eu só tô dizendo que realmente você viver, experimentem, quem tiver a oportunidade, experimente viver com o mesmo carro que você teve, né? Comprar de volta o mesmo carro que você teve. Isso é uma experiência única e muito mágica. É emocionante. É emocionante. Eu não tinha vivido nada parecido até então, né? Mas minha garagem já tá ficando lotada, né? Eu já tô com muito carro. Eu vou fazer um outro vídeo depois sobre isso. E eu não tenho mais muito o que fazer, né? Então eu acho que o sentido maior assim para a coleção é ter os carros que realmente são os resgates da história, né? Eu vou falar aí, nessa época a gente teve a Cherokee Limited, né? E o Vectra B, que era do mesmo ano da Blazer 9697, a Cherokee era 9798. E a gente teve os 3 carros ao mesmo tempo,
né? E graças a Deus, né, o destino veio ao meu favor, porque tanto a Cherokee quanto o Vectra provavelmente não existem mais. O Vectra já não é licenciado desde 2007, né? Eu vou fazer um vídeo aí sobre os carros que fizeram parte aí da minha vida, né? E a Blazer, graças a Deus, sempre foi licenciada, eu sempre acompanhei, né? Como vocês viram aí nos vídeos, eu sempre acompanhei. E o carro sempre foi vistoriado normalmente, o carro sempre teve nativa aí, por mais que surradinha, mas sempre nativa, né? E alguns outros carros eu perdi. Então se eu tiver como resgatar mais um ou mais dois carros daquela época, eu vou fazer o possível para resgatar, né? Acho que tem muita coisa ainda por vir. Não vou me desfazer de nenhum carro, mas ainda dá para resgatar alguns carros aí que eu era criança, enfim, dessa época que os anos 90, que eu acho que para mim foi a melhor época do mundo, né? A melhor infância, acho que foi a última infância bem legal, né? Foi nos anos 90. É isso, depois eu vou fazer um vídeo aí sobre os carros, né? E eu tô pretendendo fazer aí, depois, se vocês, por favor, puderem me dizer aí embaixo nos comentários se acha que fica legal ou não fica legal, eu fazer uns vídeos sobre os episódios da Blazer, né? Coisas que eu passei, por exemplo, na frente do meu colégio, né? Em São Conrado, aqui no Rio, né? Um dia eu fiquei brincando aí de dirigir a Blazer, eu tinha uns 8 anos, 9 anos de idade, meus pais nunca descobriram isso, vão ficar sabendo em breve, que eu, um capetinha, resolvi soltar o freio de mão do carro, e o carro desceu. E quando ele estava indo para a rua, eu liguei o carro rapidamente, pisei na embreagem, passei a primeira e botei o carro de volta na vaga. Fiquei me tremendo todo, desliguei o carro e fiquei como se nada tivesse acontecido, esperando minha mãe chegar com meu irmão para a gente poder ir embora para casa. Então acho que são momentos aí que eu passei interessantes para contar. Se vocês acharem aí que vale a pena ou se vai ficar chato demais, como está sendo esse vídeo que eu estou falando pra caramba, né? Vocês me falem depois. É isso. Tem mais muito o que falar, na verdade a história do adesivo é essa. E a intenção aí de reviver os momentos, né? De estar resgatando essas histórias, esses momentos são bem legais, né? Até CD com o nome de O Que Se Ouvia na Blazer eu criei. Então a coisa vai ser bem fiel mesmo ao que era. Andar nesse carro vai ser quase voltar a 1997, 1998, 1999. É isso aí, valeu.